O Universo FAESA começa agora e você é o nosso convidado para participar dessa viagem de informação e entretenimento. Hoje a internet é uma ferramenta para comunicação, pesquisa e diversão. Com um simples clique, em apenas alguns segundos, posso visitar o Museu Louvre, que fica em Paris, ou saber como anda o tempo lá no Alasca. Os analistas de sistemas são os responsáveis pela criação desses e de outros programas de computador. Esses são os cientistas da ciência da computação. No primeiro passo, vamos saber exatamente o que é essa ciência. E por falar em internet e diversão, o Oficina do Empreendedor mostra a estudante de jornalismo que investiu em uma boa ideia. Criou a revista cultural e eletrônica Na Lata, um espaço jovem para quem deseja ficar por dentro do universo cultural de Vitória. A educação é a peça-chave para o futuro e para melhorar a qualidade do ensino, vários projetos vêm sendo praticados. No Qualidade de Vida de hoje, vamos conhecer os projetos JAN e o de educação indígena Tupiniquim e Guarani. Assim como os índios, nós temos o nosso processo cultural e social. A antropologia estuda cultura, mas você sabia que parte da antropologia procura identificar os mitos das sociedades? Isso é o que a gente vai ver no pós-graduação. Para nos comunicar, utilizamos diversos símbolos e signos, mesmo sem saber. E a semiótica é a ciência que estuda os seus significados. O Fala Professor mostra de que forma ela pode ser utilizada na comunicação social. As placas são signos que identificam alguma coisa. Por exemplo, se tem uma placa com uma figura de triângulo, isso significa que o motorista deve dar a preferência. Mas quando elas não estão posicionadas nos seus devidos lugares, isso é sinal de problema. O cidadão Vitória questiona a ausência de placas indicativas na nossa capital. E fique ligado que a partir de agora seu universo é aqui. Para se desenvolver sistemas computacionais, ou seja, softwares de computador, é preciso ter um conhecimento prático e teórico relacionado à área. A ciência da computação dá suporte para quem quer ser um bom profissional. Fique agora com o primeiro passo. Bem, de uma maneira mais simplória, é o conhecimento prático e teórico associado ao computador. Mas é também uma área da ciência que se encarrega do estudo profundo de aspectos relacionados ao tratamento da informação, através de equipamentos e procedimentos de processamento de dados. A ciência da computação abrange muitos aspectos, tais como o planejamento, o projeto, o desenvolvimento, a configuração, a gerência e a avaliação de sistemas computacionais, compostos principalmente por software. Pelo visto, é uma área de estudo muito vasta e que forma profissionais generalistas na computação, ou seja, sem uma especialização técnica no assunto específico, mas com excelente base teórica e profunda competência em se adaptar a diversas situações e ambientes da computação. Bem, o estudo da ciência da computação permite o desenvolvimento das capacidades de analisar, projetar e implementar soluções em sistemas computacionais, com embasamento científico para problemas do mundo real. Formular projetos científicos baseados em fundamentos teóricos com aplicação de tecnologias de ponta. Promover crescimento organizacional das áreas usuárias. Planejar, organizar e implantar projetos computacionais de forma criativa. Prestar consultoria de recursos de informática. E, finalmente, empreender novos negócios de base tecnológica utilizando embasamento técnico e científico apropriado. A área da ciência da computação possibilita várias funções para o profissional exercer no mercado de trabalho. São elas: desenvolvedor de software aplicativo, analista, administrador e projetista de sistema de informação, gerente administrador de recursos de informática, consultor de tecnologia e informática e outras tantas, uma vez que o mercado está em constante mutação. Assim sendo, o profissional da ciência da computação está preparado para o pensar analítico e crítico, com capacidades de adaptar-se à evolução da computação. Ele é o verdadeiro cientista, cujo domínio é a ciência da computação.
Gisela Garcia veio do sul do país com a ideia de criar uma revista cultural em Vitória. Só que ela não sabia que sua revista seria virtual. Falando a linguagem do jovem, na lata promete. Gisela é a personagem de hoje da Oficina do Empreendedor. A revista surgiu, a ideia básica, em Curitiba. Eu sempre quis ter uma revista, só que eu não tinha ainda definido sobre o quê. Quando eu voltei para Vitória, que eu vi que as pessoas não conheciam, os jovens não conheciam a própria cultura da cidade, do estado, a cultura de música, os personagens que fizeram a história mesmo, eu resolvi fazer uma revista de cultura para o jovem capixaba, na lata. Um dia o Fernando Kunz, que é professor da FAESA, me chamou para conversar se eu não queria transformar esse projeto, que era uma revista impressa, em uma revista online, porque eles estavam para estrear o novo portal da Gazeta e não tinha um produto para o jovem capixaba. O portal é todo voltado para o público capixaba, sabe? Culinária, tudo sempre voltado para o que é daqui. E não tinha nada para o jovem. Aí ele me chamou, eu gostei da ideia, a gente foi lá, acertou o que tinha que acertar, transformou um projeto da revista impressa numa revista virtual, que é basicamente a mesma coisa, assim, no papel, né? Mas quando você vai transformar, você tem que ver que a revista na internet é atualizada diariamente, é uma coisa um pouco diferente, então dá um pouco mais de trabalho. Mas eu adorei a ideia, eu tinha já esse projeto de lançar uma revista na internet depois da impressa, mas acabou que inverteu tudo e tá aí analado, já tem um mês e pouquinho. No primeiro dia no dia da estreia, foram quase 500 acessos, eu até fiquei impressionado com o número a quantidade de pessoas que entrou no site nesse dia. E tá aí, tá sendo muito legal, tô adorando. Quando eu resolvi, eu vou fazer uma revista para o público jovem, eu chamei um pessoal, todo mundo jovem, assim, todo mundo universitário ainda, porque eu acho que se você vai escrever, se eu vou escrever para você ler, eu tenho que pensar igual a você, né? E aí eu chamei toda essa galera e falei, gente, a gente vai fazer uma revista para o público jovem, capixaba. Qual o primeiro passo? Bom, a gente tem que saber o que o jovem não sabe, o que ele quer saber, o que ele precisa saber. A gente fez um questionáriozinho, umas perguntas assim, até umas pegadinhas, umas engraçadas, assim, para ficar descontraído. Cada um pegou um pouquinho e foi pra rua. E a gente saiu parando todo mundo e perguntando, vem cá, você conhece a história de Vitória? Você sabe quem foi tal pessoa? Você sabe que... Aí, a partir daí, eu desenvolvi as sessões, eu já tinha alguma coisa na cabeça, tipo, sessão de história, sessão de turismo, sessão de esportes. Aí, a partir disso, a gente já definiu melhor o que seria a revista. Muita gente me procurou, muitos cartunistas me procuraram, muita gente querendo trabalhar na revista me procurou, se oferecendo para trabalhar de graça, porque gostaram da ideia, acharam que era uma coisa que o público está precisando, o público de Vitória está precisando. Eu estou recebendo e-mail de gente do Brasil inteiro, sabe? Gente de São Luís do Maranhão elogiando a revista, bandas de Natal mandando release pra cá, sabe? É bem legal isso, é uma coisa bem legal e é uma coisa que só a internet mesmo que pode me dar, né? Que é um custo zero que eu tive e que está me dando um retorno, assim, pessoal muito grande, entendeu? Um trabalho que você vê o retorno na hora, no mesmo dia eu vi retorno, né? Está sendo bem legal. O meu pensamento quando eu faço as coisas é o seguinte: eu tenho muito medo de um dia, sei lá, eu com 90 anos, eu pensar que eu tenho um pensamento assim, tipo, eu podia ter feito isso. Então eu faço tudo que me dá na cabeça, entendeu? Então a minha perspectiva é essa, é fazer tudo que vai me dando ideia, eu vou fazendo, tanto na virtual quanto na impressa. Aceito ideias, aceito opiniões, aceito sugestões, aceito críticas,
E é isso, bola pra frente. Eu não tenho perspectiva assim, sabe, de agora eu vou fazer tal coisa. Tipo, um programa, uma coisa programada. Na minha vida tudo é desprogramado, tudo tá ótimo, tá dando tudo certo, entendeu? Quem quiser conhecer a revista, é só entrar www.nalata.com.br, acessa, vai lá, tem um monte de coisa diferente que você com certeza não sabe sobre a sua cidade. E você pode deixar sua opinião, sua sugestão, sua ideia, mandar seu texto, falar sobre a sua banda, dar opinião sobre o show, dar sua crítica, o que você quiser fazer, xingar a mãe, pode fazer o que você quiser, tá bom? A revista é feita para o jovem capixaba mesmo participar e mandar e-mail, sugestão, tem que classificar, se quiser vender, pode vender o que você quiser, só não pode vender drogas, essas coisas ilícitas, não pode, tá? Mas você pode. Vai ser muito legal receber e-mail do pessoal que está me vendo, né? E é isso aí, www.nalata.com.br, tá bom? Obrigada. O Qualidade de Vida mostra agora como projetos alternativos podem dar bons resultados. Vamos conhecer o projeto JAN, que mostra uma forma coletiva de educar, e o projeto de educação indígena Tupiniquim-Guarani, que pretende resgatar e manter as tradições culturais do seu povo. Buscar alternativas que melhorem a qualidade do ensino é uma preocupação constante na vida dos profissionais de educação. Algumas dessas alternativas bem-sucedidas foram expostas no 3º seminário da Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação, realizado no Campus 2 da FAESA. Uma educação diferenciada pode trazer benefícios tanto para os alunos quanto para a comunidade que os cerca. Eu estou aqui com a Célia, que é diretora da Escola José Áureo Monjardim, da Prefeitura Municipal de Vitória, e lá eles desenvolvem o Projeto JAN. Célia, o que é o Projeto JAN? Olha, o Projeto JAN, na verdade, é uma forma coletiva de fazer a educação. Em 89, diante da perspectiva de uma nova administração que se iniciava na Prefeitura de Vitória, um grupo de moradores de Fradinhos decide reabrir a escola e solicita da Prefeitura Municipal que ali se implante um projeto pedagógico diferenciado do ensino tradicional. A grande maioria dos nossos alunos são oriundos de outros bairros pobres, como, por exemplo, o Romão, o Cruzamento, o Taboazeiros, de Cutuquara. E a escola fica no limite entre Fradinhos e Romão, que tem uma história, né, esse bairro, uma história de violência, uma história de pobreza. Então nós decidimos ir a este bairro, andar por este bairro, e aí colocamos este nome de Adotar Área Verde, porque ao mesmo tempo que tem área verde, tem embolsão de pobreza, e a escola não pode estar longe disso. A Banda de Congo da Barra do Jucu esteve presente na mostra de painéis para mostrar a cultura local. Aqui do meu lado está a Fortaleza, que é uma das coordenadoras do projeto de educação indígena Tupiniquim-Guarani. Fortaleza, em que consiste esse projeto? Bem, o projeto de educação indígena consiste em dar aos povos indígenas Tupiniquim-Guarani o direito que lhes são concedido pela Constituição Federal e demais legislações que tratam da educação para os povos indígenas. Uma instância chamada NISE, junto com outros parceiros, eles pensam e realizam o projeto de educação intercultural específico, diferenciado e bilíngue para a sua população. E onde acontece esse projeto? Ele acontece no município de Aracruz e atende 4 aldeias Tupiniquim e 2 aldeias Guarani. Através da educação indígena, eles estão resgatando e mantendo as suas tradições culturais. Os especialistas do imaginário identificam os mitos que existem em cada grupo social. Mas será que podemos aplicar os estudos dessa parte da antropologia em qualquer organização? Letícia Vieira conversa agora no pós-graduação com a professora Altair Loureiro sobre a antropologia das organizações e educação.
A antropologia estuda os processos culturais e a estrutura social. Centrada nas instituições e na sociedade, baseia-se nas diferenças existentes entre os grupos humanos. O pós-graduação de hoje conta com a presença da professora Altair Loureiro, doutora pela USP, que vai estar mostrando o que é e como se aplica a antropologia nas organizações e nas instituições. Muito obrigada, professora. É um prazer tê-la aqui conosco. Professora, você leciona a disciplina Antropologia das Organizações e Educação no curso de mestrado da FAESA. O que é Antropologia das Organizações e Educação? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está dando para que a gente possa divulgar um pouco mais daquilo que a gente acredita e do que está trabalhando, que vem trabalhando já há bastante tempo. Nós trabalhamos com a antropologia das organizações, o título da disciplina, fundamentado na teoria do imaginário, de Gilberto Durand, na complexidade de grupos, complexidade de Edgar Morin, e na cultura análise de grupos de Paula Carvalho. E, fundamentalmente, o que nós divulgamos ou procuramos apresentar no curso também é a divulgação, como se aplica e como se analisa um teste que nós chamamos, que Yves Durand colocou o nome de arquétipo teste de 9 elementos. Bem, mas isso tudo para quê? É porque nós partimos do pressuposto que existe uma mediação simbólica em qualquer organização. E que essa dimensão simbólica nem sempre ela vem sendo prestigiada, respeitada, considerada nas organizações. É um curso, uma disciplina que apresenta ou trabalha melhor com os alunos em alguma coisa diferente do até então visto. Nós saímos um pouco fora do que é clássico, das pesquisas clássicas, quantitativas, numéricas, sem desprestigiá-las, ou sem desconsiderá-las. Nós consideramos o aspecto quantitativo, mas também consideramos o aspecto qualitativo e, principalmente, o que nos leva a pesquisar é tentar ver nos grupos as características desses grupos e os seus simbolismos e os mitos que perpassam para que esses sejam considerados não só no ato de organizar, mas como no processo organizacional. Quer dizer, nós falamos até que não é organização, é uma organizacionalidade, porque se o homem está presente nessa organização, ela não é sempre a mesma, ela vai mudando. Então é como se falar em instituído e instituinte, né? Quer dizer, é um movimento. Nós consideramos este movimento que é dado, essa dinâmica, exatamente pela presença do homem em qualquer organização, e na organização da educação e em outras organizações. Senhora, é possível aplicar os estudos da antropologia das organizações e educação em um projeto de TV universitária, como é a TV FAESA? Veja, não é aplicar a antropologia das organizações, quer dizer, é aplicar a antropologia nas organizações, não é? Quer dizer, o nome é esse mesmo que você disse, mas o que interessa é que em qualquer organização, mesmo sendo uma organização de TV, como você está colocando, que é alguma coisa que eu não domino, que eu não sei quais são os pressupostos para se organizar aí, mas sim conheço os pressupostos da administração, de como organizar, e agora também essa dimensão pode ser respeitada. Quer dizer, você tem que ir mais longe do que qualquer outro, porque você vai atingir um público que você não conhece. Então você tem que ter ideia qual é o alcance desse canal, até onde ele vai, quem ele atinge. Se você quiser fazer uma pesquisa, quiser para organizar qual o tipo de programa que você tem que fazer, aqui é um canal universitário, então você já sabe, você já tem alguma característica que está muito patente, porque na teoria do imaginário e na cultura análise de grupos, nós trabalhamos com os dois polos, o polo patente e o polo latente, que na verdade se simbiotizam, não é? O patente é esse que é dado, que é posto, que eu vejo, que eu sei quem são as pessoas, no sentido econômico, social, enfim. Agora, o aspecto latente é que é este profundo que nós entramos, que é do que é biopsicoantropossocial, que a gente entra com a psicologia, com a antropologia, com a sociologia, com todas as teorias e os fundamentos teóricos que nós pudermos lançar mão, e com as técnicas. Eu não trabalho com a psicologia, porque eu não sou psicóloga, mas o antropólogo, fundamentalmente, é quem vai fazer esse trabalho. Então, a antropologia, a educação, então, não é antropólogo, a antropologia trabalhada na educação, pelos psicólogos, com todos, porque é um trabalho que a cultura entra muito presente. Então, nós temos que perceber qual é a cultura
daquele grupo, nós trabalhamos com um grupo, não é com um indivíduo, qual é a cultura daquele grupo o qual nós queremos atingir. Então é perfeitamente possível, naturalmente nós teríamos que trabalhar um trabalho transdisciplinar, em que as pessoas que montassem um projeto para trabalhar com um canal de televisão, como você perguntou, teria que ter junto os especialistas da área, ao lado dos especialistas do imaginário, ao lado dos especialistas de organização e de administração e de gestão. Mas é a dimensão simbólica que nós queremos que seja respeitada. Os mitos. Quer dizer, a sociedade tem mais mitos do que ela pensa. E ela é muito mais dominada por esses mitos do que ela pode dominar. Você diz, não, eu domino os mitos. Não, a sociedade está ainda prisioneira dos mitos. Então, quando nós levantamos esses mitos, conhecemos esses mitos, expressões mítico-simbólicas, ou então expressões imagético-simbólicas, que estão apresentadas nesse teste com o qual eu trabalho, quer dizer, esses mitos poderão melhor serem trabalhados e aproveitados para que mais facilmente nós consigamos aprender que, na verdade, tudo que nós queremos é mudar. Nós não fazemos projeto para não mudar. Se está tudo certo, para que mudar? Então, o projeto aí entre a administração, né, ele quer mudar. E se é a mudança que eu quero, nós que somos educadores, dizemos que é aprender. Mudar é aprender. Ou aprender é mudar. Se não houve mudança, eu acabei um curso agora. Será que eu ensinei? Não sei. Quer dizer, a mudança, se houve mudança, mas é uma mudança mais profunda que nós trabalhamos. Entende? Nós procuramos, porque Edgar Morin diz que é preciso, para que nós mudemos, repensar. Não o que nós pensamos simplesmente, mas repensar as estruturas que estão por baixo do nosso pensamento. Quer dizer, essas cristalizações que a cultura nos coloca, é que nós precisamos aos poucos ir rompendo para podermos então dizer que mudamos. E a mudança está aí. Se nós pegarmos uma criança hoje, ela já nasce quase com chips na cabeça, e nós temos que lutar para acompanhar. Então, essas mudanças todas, tudo que está acontecendo, tudo que nós quisermos organizar, com o sentido de presente, de futuro, sem esquecer passado, nós podemos perfeitamente utilizarmos, lançarmos mão do conteúdo que envolve um curso de antropologia das organizações. Estou tentando estudar e aprender e aprofundar a teoria do imaginário de Gilberto Durand, que é com a qual eu trabalho. O TCT9 é um teste criado por Yves Durand, que foi o que eu fui aprender com ele na França. Né? E também, se eu trabalho com violência e velhice, eu preciso também esses temas ter aprofundado. E se você quer, e a pergunta foi essa, numa outra temática, que não é nem a violência ou a velhice, mas que poderão estar presentes no teu canal na hora de organizar, também a dimensão simbólica vai estar presente. Muito obrigada, professora. A antropologia é importante na análise de uma sociedade, pois visa a integração dos grupos sem que seus mitos e culturas sejam afetados. Até o próximo programa. O que você pensa quando vê uma cruz? A gente sabe que ela significa o cristianismo. Este e outros símbolos são objetos de estudo da semiótica. O Fala Professor esclarece qual é sua utilidade na comunicação. A semiótica ela é muito importante para os estudos de comunicação porque ela representa, entre outros fatores que estão sendo estudados, o que há de mais recente na linha de pesquisa em comunicação. Há que se salientar duas correntes importantes, a semiótica francesa e a russa. Mas afinal, o que estuda a semiótica? A semiótica ela é a ciência dos símbolos ou dos signos, ou seja, ela estuda a significação que esses símbolos e signos na nossa vida cotidiana trazem até o humano. Muito legal e fundamental da semiótica, e daí acho que está o quente para a área de comunicação, é que ela possibilita também uma nova abordagem na área da análise do discurso, ou seja, o pesquisador, o estudante, a pessoa interessada, ao invés de ficar se prendendo na linguística ou a semântica, ele pode usar a semiótica como uma nova vertente dos estudos. Então, o que antes não era possível, só com formação de palavras ou conexões, agora já é fundamental. Você pode estudar, por exemplo, fragmentos de um poema, símbolos de bandeiras, retratos, fotos, enfim, todo esse arcabouço teórico que antes você não tinha com que se pegar na hora de fazer seus estudos, você pode possibilitá-lo através da semiótica. É uma corrente de pesquisa instigante, está sempre propondo desafios e o que é melhor, sempre trazendo novas perspectivas para a área da comunicação.
A linguagem da semiótica acompanha a gente no dia a dia. Um exemplo disso são as placas de trânsito. Mas será que a cidade de Vitória é bem sinalizada? Essa é a dúvida do cidadão Vitória de hoje. Por que a cidade de Vitória é tão mal sinalizada em termos de placa? Você não acha placas sobre para onde ir, onde fica, como é e aonde? Bem, eu penso que a cidade de Vitória foi mal sinalizada e eu acho que essa crítica coube à cidade até recentemente, quando nós implantamos, a partir de meados do ano de 99 para cá, um projeto de sinalização indicativa e turística na cidade, com a instalação de aproximadamente e os principais pontos turísticos da cidade e alguns outros logadouros importantes. Obviamente que para se deslocar através da cidade, ou a pessoa precisa conhecer a localização na cidade e a partir daí, seguindo as placas, ela vai mudando de bairro e consegue fazer bem esse deslocamento. Também nós estamos em fase de preparação do mapa, que é um complemento, que aí sim a pessoa de fora, o turista, sente necessidade. Em qualquer lugar que você vá, mesmo existindo a sinalização, você não consegue só a partir dela se deslocar. Esse mapa está ficando pronto e será distribuído através de bancas na cidade. Esse projeto de sinalização indicativa e turística na cidade custou aproximadamente R$650 mil à prefeitura, está completamente instalado, a última parte que faltava foi concluída esse mês, de maneira que eu penso que essa crítica hoje não cabe mais, exceto em alguns pontos onde a gente precisa fazer algum ajuste no projeto, inserir mais alguma placa, enfim, melhorar alguma informação, mas eu asseguro que hoje Vitória tem uma sinalização indicativa e turística nas suas vias, de acordo com aquilo que se tem de melhor pelo país. Bem, hoje a sinalização de Vitória melhorou bastante. A maioria dos bairros já está sinalizada. Assim podemos aproveitar muito mais as belezas da Cidade Sol. Esse foi o programa de hoje. Para entrar em contato com a gente, ligue para 331-4525 ou pelo e-mail tvfaesa@faesa.br. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo Universo Faesa. O Universo Faesa começa agora, e com ele o seu universo fica mais amplo e muito mais inteligente. Na Oficina do Empreendedor, vamos saber o que é e como funciona o projeto MarcGeo, de Marketing Geográfico. Utilizando técnicas de engenharia, computação e marketing, ele auxilia nas pesquisas de mercado para a implantação de novos negócios. E você gosta de história? Quer fazer uma pesquisa sobre a história da colonização do Espírito Santo, por exemplo? O Qualidade de Vida mostra onde fica guardada a memória capixaba. Hoje vamos visitar o Arquivo Público Estadual. Outro assunto de hoje é a informática no auxílio do processo ensino-aprendizagem. No pós-graduação, a tecnologia como ferramenta pedagógica. O professor Henrique Cristóvão fala do curso de informática na educação. Preocupação, quem não tem? Experiência profissional é a maior dos estudantes de graduação.
No Saúde de hoje, vamos conhecer a parceria que a FAESA fez com o Hospital Evangélico para que os estudantes de enfermagem possam vivenciar o dia a dia de um hospital. Se você pretende montar ou ampliar o seu próprio negócio, agora você pode contar com o Marketing Geográfico. Através de mapas e dados, ele auxilia na escolha da melhor região para a instalação de uma nova empresa. É a chamada logística. Na oficina do empreendedor de hoje, um aluno da Ciência da Computação, Luciano de Souza, fala sobre o projeto MarkGeo. O geomarketing é uma ferramenta que provê informações bastante interessantes. E o serviço que a gente pretende prestar através desse produto a ser construído pretende alcançar e fazer os seguintes pontos. Pesquisa de mercado para viabilização de negócios. Ou seja, eu vou utilizar desses mapas, desses dados, dessa integração entre mapas e dados para eu viabilizar um negócio. Por exemplo, eu quero abrir um novo supermercado ou um novo tipo de comércio na região norte de Vitória. Eu quero saber qual bairro, em qual região da porção norte de Vitória me interessa mais. Poxa, que dados que me interessam para fazer isso? Eu, por exemplo, quero saber qual a renda das pessoas que moram naquela região. Por exemplo, quero saber quantas pessoas existem em cada família. Ou seja, várias informações que eu, cruzando com o meu mapa, ou seja, cruzando com o meu produto, que vão me permitir a escolher uma melhor região para que eu monte essa nova loja, esse novo tipo de comércio. Tá? E também para uma aplicação pública, ou seja, localizar áreas carentes de serviços públicos especializados. Eu, por exemplo, quero auxiliar ao governo do estado a descobrir qual o melhor ponto para ele colocar uma escola de segundo grau no estado, sendo que ele vai ter que detectar quantas crianças estão na rua, quantas crianças estão fora da escola, quais crianças estão em quais séries. Então isso vai me ajudar a economizar recursos e ser mais efetivo nas minhas ações. Essa ideia para prestação de serviços a partir de um produto, utilizando o geomarketing, surgiu a partir de um congresso que eu participei no ano de 1999, em maio, em Curitiba, que falava um pouco dessas tecnologias. Então, com isso, eu me interessei e, junto com o incentivo de um professor, coordenador do nosso curso, o professor Robert, essa ideia foi amadurecendo e assim surgiu a oportunidade de a gente formalizar um pouco mais essa ideia na disciplina de informação de empreendedores. Então, isso foi um grande aprendizado, porque eu precisei de investigar um pouco mais dessa área e também da área do marketing, que o geomarketing envolve basicamente as áreas de engenharia, as áreas de computação e o marketing em si. Que o grande boom desse negócio é você aliar ferramentas do marketing a facilidades e a ferramentas que te propiciam ter uma análise mais bem feita e mais eficaz daquilo que você quer fazer. Então a gente definiu essas duas áreas de atuação, ou seja, os grandes investidores internacionais que estão entrando fortemente no Espírito Santo e pequenas e médias empresas que vão, de tempos em tempos, com o crescimento do Estado, elas também vão crescendo, tendem a crescer. Então, isso foi, o nosso escopo foi o principal problema do nosso plano de negócio. Com isso, a gente conseguiu, através de estudos, juntar
essas informações que a gente precisava, ou seja, viabilizar esse plano de negócio. O que o mais importante, talvez, para a gente foi não ter somente ideia. Ideias existem muitas, existem várias ideias mirabolantes, só que não adianta nada eu ter uma ideia para uma disciplina de empreendedorismo se eu não viabilizar a minha ideia. Eu tenho que falar, tenho que vender o meu peixe e dizer que ele vai render. Então a gente fez algumas análises para que isso fosse bem fechado. E a gente descobriu que, depois de vários estudos, que isso era uma ideia válida e a gente teve várias parcerias com isso. Por isso que a gente basicamente acreditou na ideia. O nosso foco é um foco diferenciado para o estado do Espírito Santo, pequenos e médios empresários, e sempre falando que, junto com a minha perspectiva, está a do estado. O Espírito Santo é o estado que mais cresce na região sudeste. Então, isso é um bom indicador para que eu tenha boas ideias e bons resultados com esse plano de negócio. Não é só na implantação de negócios que se busca alternativas. O mesmo acontece na área da educação. No pós-graduação, a gente fica sabendo de que maneira o computador pode funcionar como um construtor do conhecimento. O curso de Informática na Educação é uma ferramenta pedagógica que capacita os alunos a desenvolverem projetos educacionais, proporcionando assim uma melhoria na qualidade do processo ensino-aprendizagem. O pós-graduação de hoje conta com a presença do professor Henrique Cristóvão, que vai estar nos mostrando um pouco mais sobre a aplicação da informática na educação. Olá, professor, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Professor, como se dá a utilização da informática como ferramenta pedagógica? Bem, Letícia, realmente o uso do computador na educação é algo de muita preocupação hoje em dia, porque a gente tem como preocupação de fazer o aluno ser mais crítico e mais participativo com a educação. Então, algumas pessoas até confundem, pensam que a educação da informática seria o uso da informática na educação. Ou melhor dizendo, o ensino de informática é algo que se distancia da aplicação da informática na educação, propriamente dita. Então, é o apoio realmente da informática para o processo ensino-aprendizagem. Esse que é o grande chavão. Tá? Então, a gente tenta conseguir com isso, com que o aluno tenha mais produtividade no seu processo de ensino-aprendizagem. Okay. Professor, como podemos aplicar a internet na educação? Olha, a internet é uma tecnologia emergente, é uma tecnologia também muito atual e na maioria das vezes há uma preocupação muito grande na pesquisa que é realizada por ela, ou seja, o uso da internet como uma biblioteca virtual. Também no sentido da comunicação, então o aluno ele poder se comunicar através de um bate-papo com outras escolas, ele poder enviar um e-mail, participar de um fórum de discussões, esse aí é o fator de comunicação, mas também existe o fator da publicação, que é muito esquecido. O aluno, quando ele termina um trabalho, ele pode também publicar o seu trabalho na internet, e isso faz com que ele fique mais motivado e participe mais do processo educacional. Existem pontos falhos na utilização da informática na educação? Sem dúvida nenhuma. Algumas escolas pecam até hoje com essa utilização inadequada, ou digamos uma subutilização do computador na educação, porque eles usam o computador mais como um transmissor de informações, ou o computador como uma máquina de ensinar. O computador, ele simplesmente trabalhando com o estímulo e resposta do aluno e conduzindo o aluno numa linha muito bem clara, não permitindo com que este aluno possa utilizar o computador como um construtor do seu próprio conhecimento. Então isso seria uma utilização inadequada, ou seja, o professor que faz uso do computador como um mero passador de informações. É uma subutilização, poderia ser melhor utilizado. Professor, que tipo de formação um professor precisa ter para utilizar essa ferramenta? Ótima pergunta. A formação que um professor precisa de ter é a formação pedagógica. A questão da tecnologia, ela tem que ser trabalhada
ele deve ser familiarizado com a tecnologia, para aí então aplicar a sua experiência pedagógica com essa tecnologia. Mas muito pelo contrário do que algumas pessoas imaginam, que ele tem que ter uma formação tecnológica muito forte para depois ter um embasamento pedagógico. Então realmente, um embasamento pedagógico muito forte, sim, ele tem que ser um bom professor na sua disciplina e certamente ele será um bom professor utilizando a tecnologia. Professor, a tendência da educação é essa? É estar trocando o quadro negro pelo computador? Bem, aí seria um grande equívoco. A tecnologia não veio para trocar nada, ela vem para complementar e dar alternativas e dar possibilidades até mesmo que antes não haviam na sala de aula. Então, determinados trabalhos que o aluno não conseguia fazer antes com um quadro negro ou que o professor não conseguia explicar, agora ele consegue com o computador, porque o computador ele tem programas que simulam realidades que seriam difíceis de serem trabalhadas numa sala de aula convencional. E mesmo um laboratório, por muitas vezes, não é muito simples levar a turma ao laboratório sempre. Então, o computador ele pode simular, mas nunca substituindo, criando alternativas. Essa é a grande ideia. Muito obrigada, professor. No programa de hoje, nós ficamos sabendo um pouco mais sobre a aplicação da informática na educação. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo programa. No Fala Professor de hoje, a professora da Teoria da Comunicação, Alessandra de Carvalho, explica sobre teoria funcionalista. Gostaria de saber, gostaria que falasse, esclarecesse mais a respeito da teoria funcionalista. A teoria funcionalista em comunicação, ela se preocupa em estudar, no caso, a comunicação como mais uma instituição que forma a sociedade, né? Porque a teoria funcionalista como um todo, ela estuda a sociedade dividida em vários órgãos, né, que funcionariam aí para fazer com que esse organismo, que é a sociedade, com que ele sobrevivesse. Então, os teóricos funcionalistas, eles vão ver a comunicação de massa, no caso, como mais um desses órgãos, tá? Então, a gente pode falar que eles têm um método de abordagem que é o positivismo, por isso eles não avançam, né, na crítica, eles não têm uma crítica em relação à função da comunicação na sociedade, eles apenas vão se preocupar com as funções, o que é que os meios de comunicação, o que é que a comunicação faz dentro da sociedade. A FAESA acaba de assinar um contrato de parceria com o Hospital Evangélico. A partir de agora, os alunos de enfermagem poderão estagiar e fazer treinamentos no hospital. A ideia é preparar melhor os estudantes para o mercado de trabalho. É o que a gente vê no Saúde de hoje. A FAESA e o Hospital Evangélico firmaram um convênio para que os alunos de enfermagem da faculdade façam suas aulas práticas no hospital. Através desse convênio, os funcionários do Hospital Evangélico também vão ter direito a fazer cursos de reciclagem nas dependências da faculdade. O Estatuto do Hospital Evangélico está passando por mudanças para a melhoria do atendimento. Esse é um benefício para o convênio com a FAESA, que ainda não tem data definida para entrar em vigor. Doutor Santos, qual a vantagem desse convênio do Hospital Evangélico com a FAESA? Bem, já era um plano antigo do Hospital Evangélico em se tornar um hospital-escola, um hospital de residência médica, e isso começou a se concretizar a partir desse convênio feito com a FAESA em julho de 1999. Eu espero que tenhamos muitas vantagens com isso, porque a gente tem que se não tiver vantagem, também não valeria a pena, mas as vantagens estão aí. Algum recurso, algum benefício a gente já teve do convênio. Que a FAESA trabalhou aqui, algum pessoal da FAESA trabalhou aqui longos dias, e não custou nada ao hospital, reformulando toda essa parte de regulamento, de regimento, de estatuto. A Sirlene é diretora administrativa aqui do Hospital Evangélico e vai falar para a gente um pouco sobre o convênio com a FAESA. Sirlene, o que é esse convênio? É um convênio de cooperação técnica e científica, né, que visa estabelecer assim, um intercâmbio entre o Hospital Evangélico e a FAESA. Como acontece esse intercâmbio? No convênio em si, ele não define essas questões, ele é bem abrangente.
conforme o Dr. Cláudio disse, é um convênio guarda-chuva, que ele pode se estender de acordo com as necessidades, né? Ou seja, a FAESA buscava um hospital próprio, né? Mas foi convencida de que se ela utilizasse as dependências de um serviço, um hospital já com a filosofia que se identificasse com a FAESA, seria mais interessante. Então daí surgiu a ideia de se fazer esse convênio. O ambiente e os equipamentos de um hospital são fatores totalmente ligados ao decorrer do tratamento dos pacientes. Para os profissionais da área, a qualidade do atendimento está relacionada a esses fatores. O doente gosta de se sentir vivo. Você trancado sob 4 paredes, você vai ficar extremamente ansioso. Isso gera uma tranquilidade, gera um alívio. Tá? Isso muito ajuda ao tratamento dos doentes, que são doentes de risco, que a gente só trata aqui dentro de pessoas com risco de vida, né? A Simone é enfermeira responsável pelo Centro de Nefrologia do Hospital Evangélico. Simone, como funciona esse centro? O Centro de Nefrologia do Hospital Evangélico, ele funciona como um serviço completo, desde a biópsia renal para a elucidação diagnóstica até o transplante. Ele realiza toda a modalidade terapêutica aqui no serviço. E os equipamentos? A gente está com os equipamentos de última geração, tanto a nível de hemodiálise como de diálise peritoneal. A gente tem hoje a máquina, a última geração hoje de diálise peritoneal no mundo, e a gente está adquirindo novas máquinas também de proporção para a adequação da qualidade aqui no serviço. E por vocês possuírem esse tratamento completo aqui, um enfermeiro que passar por aqui, um profissional que passar por aqui vai estar aprendendo melhor, vai estar podendo trabalhar mais em cima disso? Eu acho que a experiência é muito rica, porque, como eu falei, um serviço que é completo, então ele vai dentro do Centro de Nefrologia, está vendo todas as modalidades e tratamentos para terapia renal. Ele vai poder participar do transplante, do pré-pós-operatório, da diálise, de uma biópsia renal. Ou seja, eu acho que ele vai enriquecer bastante dentro da nefrologia. E por falar em saúde, como anda a saúde da memória capixaba? No Qualidade de Vida, vamos conhecer o Arquivo Público Estadual, morada da história do Espírito Santo. O projeto Imigrantes Europeus do Espírito Santo surgiu para resgatar informações sobre os antepassados capixabas. Através do projeto, há possibilidades também de conseguir a dupla cidadania. Segundo o coordenador de apoio técnico do Arquivo Público, Silmar Franceschetto, as informações para a pesquisa no banco de dados vieram do próprio órgão. As fotos presentes no projeto foram emprestadas pelos familiares e os microfilmes vieram do Arquivo Público Nacional. Agora a gente vai lá em cima com o Silmar para a gente poder fazer uma pesquisa sobre os nossos antepassados. Antes da gente começar a fazer pesquisa aqui no banco de dados, Silmar, onde você foi buscar essas informações dos imigrantes? Olha, todas essas informações, elas são informações de documentos, de livros, né, que estão guardados aqui, são do acervo do Arquivo Público Estadual. Inclusive até a maioria das publicações que são feitas hoje aqui no Estado, qualquer tipo de banco de dados, qualquer tipo de informações sobre imigrantes, com certeza todas essas informações são coletadas aqui no Arquivo Público, entendeu? Aqui é simples. Qualquer cidadão que chega aqui no Arquivo Público, né, mais interessante que a gente estiver ouvindo agora, que saiba alguma informação sobre o antepassado, mas também seria interessante a pessoa já trazer algum tipo de documento que já tem em casa, já tem em mãos, que vai ajudar muito a nossa pesquisa. Mas não precisa absolutamente nada, é só saber qual é o migrante, qual é o antepassado, no caso, né? Se é o avô, se é o bisavô, né? Se é o trisavô e assim por diante. É só vir aqui, informar o sobrenome, o nome, né? E a gente vai fazer uma busca aqui no computador. As pesquisas no Arquivo Público e o interesse pela dupla cidadania aumentaram depois do lançamento do projeto. Sem ter uma divulgação concreta, a política do boca a boca chegou longe. Dona Maria das Graças, de Macaé, Rio de Janeiro, ficou sabendo da pesquisa através de um sobrinho em Venda Nova do Imigrante. E o interesse maior para mim era justamente procurar a origem da minha família e adquirir a cidadania italiana.
E você sabe por que a Avenida Jerônimo Monteiro recebeu esse nome? O ator e diretor José Luiz Gobi responde no Cidadão Vitória de hoje. Eu gostaria de saber por que a Avenida Jerônimo Monteiro recebeu esse nome. A Avenida Jerônimo Monteiro, que é hoje a principal artéria de Vitória ainda, ela também já era a principal artéria da capital. E ela era chamada de Rua da Alfândega. No início, só em 1872 é que ela foi chamada Rua Conde Deu. Depois que ela recebeu esse nome, Rua Conde Deu, ela voltou a chamar-se Rua da Alfândega. Logo depois da proclamação da República, ela voltou a chamar-se a Rua da Alfândega. Mas os mapas de Vitória, até hoje, que estão lá, se a pessoa for procurar no arquivo da Prefeitura Municipal de Vitória, até 1917 era conhecida como Rua do Conde. E era, como disse, uma das principais artérias, ela concentrava o maior comércio de Vitória. Ali foi instalada a primeira agência de Correios, que está até hoje, Telégrafos de Vitória. O mercado de Vitória era onde hoje é o Correios e Telégrafos. A primeira agência do Banco do Brasil foi instalada lá em 2 de agosto de 1917. Em 1920, ela recebeu o nome de Avenida Jerônimo Monteiro, que era para homenagear o grande presidente da província do Espírito Santo, Dr. Jerônimo Monteiro, que foi um presidente de província que trouxe grandes progressos para a cidade. Então, em 1920, ela passou a chamar-se Avenida Jerônimo Monteiro, homenageando um ex-presidente da província, que hoje seria o governador. Uma outra coisa bonita de dizer da Avenida Jerônimo Monteiro é que na Praça 8 se concentravam os melhores cafés da cidade. Então, à noite, era o desfile dos playboys, dos jovens mais endinheirados e das moças casadoiras. Não sei se as meninas que estão aqui me entrevistando estão na mesma situação, mas já não adianta ir lá, porque a situação, a violência em Vitória mudou bastante esse lado social da Avenida Jerônimo Monteiro. Mas pelos idos de 1940, 1950, as meninas que procuravam namorados e os homens endinheirados, os jovens endinheirados, que hoje vão para a Rua da Lama, para o Triângulo, em Jardim, na Praia do Canto, iam na Praça 8, na Jerônimo Monteiro, que era onde tinha os belos cafés. E o movimento, geralmente, esse movimento mais social da rua, acontecia das 19 às 22 horas. Muita gente se casou nessa história, tá? No programa de hoje, vimos o que é o projeto MarcGel, como a informática funciona como uma ferramenta pedagógica e onde mora a memória do capixaba. O Universo FAESA fica por aqui. A sua participação é muito importante. Ligue ou mande um e-mail para a gente, 331-4525 ou tvfaesa@faesa.br. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Olá, este é o programa de quem quer qualidade na informação.
Eu sou Hudson Brandião e você está no Universo FAESA. Fique com a gente e aproveite! A nossa capital tem muitas curiosidades a serem contadas. Você sabe quando foi inaugurado o Porto de Vitória? Essa é a curiosidade do cidadão Vitória de hoje. Os políticos contam com uma importante ferramenta para o desenvolvimento de suas campanhas e projetos. O marketing político é o assunto abordado no pós-graduação. Mas o que acontece quando o profissional não resolve os problemas da sociedade? No Qualidade de Vida, nós vamos conhecer o trabalho do Centro Salesiano do Menor, uma entidade que auxilia o adolescente carente a ingressar no mercado de trabalho. No primeiro passo, vamos saber o que é paradigma. No Fala Professor, vamos descobrir como a utilização do laser auxilia a odontologia atualmente. E ainda hoje, no Oficina do Empreendedor, vamos conhecer Gustavo Jacomin, que resolveu se arriscar e montar o seu próprio negócio. Nós estamos perto das eleições municipais. Conhecer a história da nossa cidade é fundamental. Esse conhecimento ajuda em muito na hora da escolha dos nossos candidatos. Conheça agora a história do Porto de Vitória, um dos principais pontos econômicos de nossa capital. Quando foi que foi inaugurado o Porto de Vitória? Nós não podemos falar em uma data de inauguração do porto. O que nós podemos falar é que a partir do princípio do século XX, o Porto de Vitória vai passar por uma série de reformulações, cujo objetivo era de melhor aparelhado para que ele pudesse exportar a produção de café. O Espírito Santo nessa época era um grande produtor de café e precisava exportar esse café via marítima. E, como o porto não tinha um cais, então obras foram necessárias para que a gente pudesse ter então as embarcações chegando até a esse cais para que melhor pudesse embarcar. Então as obras do porto se aceleram a partir de 1908 com Jerônimo Monteiro, mas elas tiveram uma continuidade e vai até os anos 40, nós vamos ver ainda surgindo, vamos ver ainda acontecendo obras no porto, ou seja, por exemplo, os armazéns só vão ser criados nos anos 30, depois nós vamos ter que ter uma estrada de ferro cortando o porto para que o trem pudesse vir até o porto, enfim. Nós vamos ver que iluminação elétrica que vai ocorrer na década de 20, então nós vamos ver uma série de obras que vão ser implementadas passo a passo. Então nós não podemos falar na inauguração do porto, mas de qualquer forma, a partir dos anos 40, o porto já tinha as características que ele tem hoje, obviamente com algumas pequenas mudanças, mas vamos ver que as últimas obras datam da década de 40. Neste momento, todos os políticos já iniciaram as suas campanhas e é essencial prestar muita atenção. O discurso desses candidatos está apresentando planos de governo ou apenas tentam vender uma imagem positiva? Você sabe como são planejadas as campanhas políticas? Veja agora com Letícia Vieira o que é marketing político. Conjunto de técnicas e procedimentos que tem como objetivo adequar o candidato ao seu eleitorado potencial. Esse é o marketing político, que principalmente agora, véspera de eleições, vem fazendo parte de nossas vidas de uma forma ou de outra. O pós-graduação de hoje conta com a presença da jornalista e professora Penha Rocha, que vai estar nos mostrando um pouco mais sobre o marketing político. Olá, professora, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Professora, a disciplina que a senhora leciona é marketing político. Explica pra gente como é que, de forma resumida, como é que se trabalha o marketing dentro da política. Olha, primeiro é preciso deixar claro o que significa marketing político neste momento da história do Brasil, neste momento da história da humanidade, quando a gente está a caminho do século XXI, né? Alguns pesquisadores renomados da USP têm escrito vários trabalhos dizendo que, com o fim do coronelismo, do clientelismo, dos currais eleitorais, o eleitor exige técnicas, né? Felizmente. E essas técnicas, elas são técnicas do marketing político. Então, se há algum tempo o marketing político era tido pelo senso comum como uma maneira de se eleger um candidato pelo poder econômico, eu acho, e vários outros pesquisadores acham também, que é uma mudança na prática política, pelo menos da história brasileira. Professora, você, enquanto profissional de marketing, trabalha muito com a imagem do candidato, certo? O autor Sérgio de Andrade, no seu livro Como Vencer as Eleições Usando TV e Rádio, afirma que a imagem certa é a imagem vencedora. Você concorda com isso, professora? Olha, tem vários autores que discordam dele, né? Nem sempre. Nem sempre, quer dizer, o marketing político, ele fortalece a democracia, né? Ele tem, se você tem, ele fortalece as questões, os pontos positivos de um bom candidato, né? Como a gente está num relacionamento de namoro, você mostra as suas qualidades inicialmente, e não todos os seus defeitos. Então, assim também o é na questão do marketing político, né? Agora, é importante que fique muito claro que marketing político tem que estar associado à ética, à cidadania, porque se estiver desvinculado disso, é impossível. Quer dizer, claro que eleição é guerra, evidente. Agora, as estratégias dessa guerra têm que ser democráticas, né? E elas são democráticas através do marketing político. Não tem nenhum problema. Não há um desvinculamento entre marketing político e ética e democracia. Pelo contrário, o marketing político, ele fortalece a democracia. Então, a senhora acredita que o futuro do marketing político seja a busca da ética nas campanhas eleitorais? Eu espero e acredito que sim. E acredito que muita gente também pense assim, né? Que todo o senso comum, que toda a questão de vamos esconder, vamos colocar para debaixo do tapete os problemas, né? Isso ficou no passado, porque, ou pelo menos tenta-se deixar isso no passado, porque você pode ter alguns exemplos, né, de que você tem que ser ético no marketing político. Se você assessora, né, se faz campanha por um candidato, o limite é muito tênue. Você não deve jamais aceitar o convite, ser eleito desse candidato, para trabalhar com ele. Quer dizer, você trabalhou na campanha, percebe? Então, esse é um limite ético do marketing político, né? E que você tem técnicas e autores muito claros, né? O problema é que o candidato, ele hoje não trabalha mais sozinho. O candidato populista, a não ser o populista tradicional, mas o candidato populista que acha que o eleitor está desenganado, está desinformado, é um equívoco dele, né? O eleitor está com consciência mais crítica, sim, né? Por um lado, ele está também desacreditado, o que não é bom. Eu acho que todos nós que somos profissionais de comunicação, que somos professores, que somos jornalistas, enfim, que trabalhamos com a comunicação, a gente não pode alimentar, né, nós que formamos opinião pública, não podemos alimentar essa descrença do eleitor. Mas ele tem senso crítico e sabe que quando está sendo enganado. Eu acredito nisso. Professor, alguns estudantes de comunicação pensam em se especializar em marketing político por ser essa uma área com bom retorno financeiro, né? O que você acha disso? É certo pensar assim ou já se criou uma espécie de ilusão em cima dessa profissão? Olha, eu acho que a gente não deve parar de estudar. O momento da globalização nos mostra que é um momento cruel, né? A globalização
tem o lado positivo, os avanços tecnológicos, mas tem também um lado perigoso, que é o lado da exclusão. Então, quem não estudar será o analfabeto do século XXI, sem dúvida. E eu acho que as pessoas escolhem as profissões e as especializações que melhor lhes convém, não tem essa. Agora, o importante é ter conceito. O que nós não podemos fazer, falarmos com leviandade, trabalharmos sem conceito. Quer dizer, não tem nenhum problema ter teoria. Parece que no Brasil a gente sempre teve, por sermos de um país que lemos muito pouco, então a gente tem problema com teoria, tem problema com livros, e a teoria casada com a prática é uma maravilha. Então eu acho que o marketing político, você lendo, você tendo repertório, tendo conceito, pegando bons autores que no dia a dia você pode usar, é maravilhoso, é um crescimento fantástico, é mais uma ciência que está aí, mais uma especialidade. Professora, a senhora desenvolve alguma pesquisa nessa área de marketing político? Olha, o mundo hoje é multidisciplinar, Eu fiz o meu mestrado em televisão na PUC de São Paulo e faço o meu doutorado também na PUC de São Paulo em televisão. Então, quando você estuda televisão, é fundamental que você estude também marketing político, que é um dos recursos, a televisão é um dos recursos usados pelo marketing político, E nós estamos aí, todo mundo esperando, Tem vários autores que dizem que se não deu na televisão, se não apareceu na televisão, não aconteceu ainda. Essa é uma verdade, Pelo menos no nosso país, Então, quer dizer, eu tenho que estudar marketing político, Eu já fiz várias campanhas e mesmo na minha pesquisa de televisão, permanentemente eu estou estudando marketing político e principalmente em momento de eleição, eu tenho que ser uma espectadora atenta do que está sendo feito marketing político na televisão, porque eu sou uma estudiosa de televisão, então está tudo muito casado, é tudo muito junto, não é isolado, como há pouco tempo você estudava aquilo, você estudava... Não, hoje as coisas são multidisciplinares, interdisciplinares, Então, obviamente, eu tenho que estudar marketing político e com muito prazer, gosto muito. E qual seria, assim, a aplicação, a importância desses estudos para a sociedade? Olha, eu acredito que marketing político, nesse momento, como te disse no início da entrevista, ele fortalece a democracia, e não está dissociado o senso crítico do cidadão do marketing político, Quer dizer, com o fim do coronelismo, com o fim dos currais eleitorais, o eleitor mais crítico, quer dizer, é um ganho para a cidadania, é um ganho, eu continuo acreditando nisso. E vou parafrasear o jurista Miguel Reale quando ele diz que marketing político é um avanço, é um fortalecimento para a democracia. Muito obrigada, professora. Ideias de títulos para cartazes, anúncios e santinhos. Em campanha, o mínimo gesto, ação ou iniciativa são essenciais para se ganhar. E o responsável por tudo isso é o profissional de marketing político. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que ele tenha ajudado a entender um pouco mais sobre o marketing político. Muito obrigado e até o próximo programa. Durante as campanhas eleitorais, muitas propostas são apresentadas, mas nem todas são colocadas em prática. Desta forma, a sociedade é obrigada a se mobilizar para resolver os problemas sem a ajuda do Estado. Hoje vamos conhecer o Centro Salesiano do Menor, uma iniciativa que auxilia o adolescente carente a ingressar no mercado de trabalho. Atualmente está cada vez mais difícil para o jovem conseguir emprego no Brasil, principalmente para aqueles que não têm renda para pagar um curso preparatório, já que o mercado exige o máximo de conhecimento. No Qualidade de Vida de hoje, nós vamos conhecer a importância do trabalho realizado no Centro Salesiano do Menor, o CESAM. Aqui são oferecidas várias oportunidades para os jovens que querem aprender uma profissão. É o caso do jovem Wallace. Ele concluiu o curso de office boy em mensageiro e agora trabalha como estagiário no próprio CESAM. Antes de entrar no programa, eu ajudava em casa com a minha mãe e trabalhava à noite na sorveteria, de vez em quando. E o que esse programa ajudou na sua vida?
Me ajudou bastante, porque hoje eu estou ajudando em casa, graças a Deus, está me ajudando bastante em casa, minha mãe. E assim, no futuro ter uma experiência melhor para entrar no ramo de trabalho. Qual profissão que você pretende exercer? Eu pretendo exercer, assim, quero me formar para ser um médico. A partir do momento que você trabalha com esses adolescentes populares, né, você está investindo no protagonismo juvenil deles. Então isso é uma grande realização e satisfação para nós, né, enquanto educadoras, e até para o próprio programa em si. O que você aprendeu aqui nesse curso? Bom, aprendi sobre as questões de como ser um bom office boy, né, ser competente na minha empresa, e aprendi todas as questões de arquivamento, como fazer, preparar um arquivo, qualidade em prestação de serviço, ética no trabalho, todas essas questões, né. E qual a profissão que você pretende seguir? Bom, pretendo começar aqui no CESAM como auxiliar de escritório, né, como office boy, e depois daí, né, tentar poder crescer um pouco mais, né, com a base que eu tive aqui no CESAM. Eu estou aqui com a Jaqueline, que é uma das poucas meninas, nessa turma são só 3, que fazem o curso de preparação para o trabalho aqui no CESAM. Jaqueline, o que você espera? Você espera ajudar a sua família quando terminar o curso? Eu espero, assim, meus pais são separados, assim, a condição lá em casa é pouca. Eu espero poder contribuir com a minha mãe e ajudar ela em casa, assim, tanto ela como meu irmão e a mim também. E aqui as meninas aprendem mais para ser recepcionistas. Você pretende exercer essa profissão? Pretendo, sim. Eu acho que eu posso conseguir exercer essa profissão. O CESAM é um programa que visa proporcionar ao adolescente uma educação de qualidade, inserindo-os no mercado de trabalho formal, a partir dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e da pedagogia salesiana. E como um adolescente faz para ingressar no CESAM, para fazer um curso? Olha, as inscrições são feitas pelo telefone, então o adolescente tem que estar ligando e saber quais são as datas das entrevistas. Só que nós temos alguns critérios, né? Um dos critérios para fazer a entrevista com a educadora é ter de 15 anos e 6 meses a 15 anos e 10 meses. Ele tem que estar nessa faixa etária, tem que se enquadrar nessa faixa etária. Tem que estar matriculado no mínimo na 7ª série e ser de uma família carente, que tem uma realidade social empobrecida, para poder estar ingressando no programa. O Centro Salesiano do Menor funciona há 4 anos em Vitória e já atendeu 2.300 adolescentes carentes. Desse total, 1.500 jovens conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Alana, como é que é seu trabalho aqui na Biblioteca do Salesiano? Meu desenvolvimento no trabalho aqui é atendimento ao público, né, empréstimos de livros, renovação, a nossa biblioteca virtual, né, que vocês podem ver, a biblioteca é bem ampla e tudo, dando uma olhada também sempre nos vídeos para saber o que está acontecendo nas salas, nas cabines, que nós temos acesso, os alunos entregam carteirinha, e nós entregamos, e na máquina de xerox também. E como é que o curso do Centro Salesiano do Menor te ajudou para desenvolver esse trabalho? A nossa família, né, do CESAM, foi um desenvolvimento para mim bem grande, porque antes, né, de eu entrar no CESAM, procurei vários estágios e tudo, pela minha idade eu não consegui. Depois que eu entrei no CESAM, aí desenvolveu bastante meu serviço, meu primeiro emprego e me ajudou a entrar no mercado de trabalho. E hoje em dia você ajuda na renda da sua família? Ajudo. Ajudo que, digamos, meus pais são separados, então eu ajudo bastante minha mãe. Trabalhando com o adolescente, né, fazendo com que ele se sinta sujeito, se sinta valorizado, a partir do momento que ele vai descobrindo sua potencialidade enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto potência juvenil, a gente percebe que ele vai deslanchando, né, pegando o gosto pela vida, né, valorizando cada vez mais a sua família e, ao mesmo tempo, também sentindo que ele é sujeito da história, né? Ele passa a ser sujeito, protagonista dele próprio e também ele ajuda, né, a levar essa reflexão adiante na escola, no seu bairro, na sua família. É verdade que todo político é corrupto? Segundo o sociólogo francês Bourdieu, a mídia, na maioria das vezes, explora a imagem negativa do político. Este é um dos muitos paradigmas que estão em nossa sociedade. Mas, afinal de contas, o que é um paradigma?
Antigamente, o termo paradigma referia-se a qualquer modelo que pudesse ser copiado relacionado a algo positivo, como, por exemplo, fulano é um exemplo de boa índole. O uso corrente da palavra paradigma foi abandonado durante um longo tempo, ficando seu uso relegado ao campo das ciências, onde tomou o sentido de pressupostos básicos. Na ciência da comunicação, o termo paradigma combina um determinado modelo com um conjunto de ideias básicas que são fundamentais acerca de um determinado aspecto da realidade social ou psicológica. Como exemplo, podemos lembrar o conceito de massa, que tem como pressuposto teórico o paradigma evolutivo, ou seja, um modelo retirado das ciências sociais, principalmente de Comte, Spencer e Durkheim, que analisa a sociedade a partir da ideia evolucionista de Darwin, fazendo assim uma analogia orgânica. Melhor dizendo, uma comparação da sociedade com o organismo. Outro exemplo seria o paradigma psicológico, usado na teoria da bala mágica ou teoria hipodérmica, que utiliza o behaviorismo, que nada mais é do que o estudo psicológico do comportamento humano. Ainda vale lembrar que nos anos 90, por conta do reordenamento mundial, causado pela queda do socialismo e pelas lutas nacionalistas, o uso da palavra paradigma como modelo voltou a ser corrente. Ser empreendedor é quebrar paradigmas, é se arriscar, é identificar oportunidades e ter coragem para explorá-las. A família de Gustavo Giacomin possui uma empresa bem colocada no mercado, mas apesar disso, ele se arriscou e resolveu montar o seu próprio negócio. Bom, eu comecei a trabalhar aos 18 anos na Giacomin, que é uma empresa familiar, uma empresa da minha família já, né? E com a intenção sempre de começar por baixo, começar fazendo a coisa mais básica, começar aprendendo desde lá de baixo, isso por orientação do meu pai, né? Então eu comecei fazendo a parte de depósito, eu comecei mexendo com transporte, saída de mercadoria, chegada de mercadoria, uma coisa bem básica, uma coisa bem simples, né? Para poder a gente sempre ir aprendendo a coisa do que é básico, porque quando você estiver lá em cima você já tem que saber mais ou menos como é que funciona um todo, né? E, além de aprender, a gente também era cobrado, eu principalmente era cobrado por ser um dos filhos, por ser o herdeiro, essa coisa toda de empresa familiar, e a gente era cobrado ao máximo mais um pouco, né? Sempre em dobro. O que mais me impulsionou, o que mais me incentivou a abrir a empresa, a minha própria empresa, foram algumas decisões dentro da Giacomin, dentro da empresa familiar, que realmente eu não concordava, eu não tinha como concordar. Ela já era uma empresa estruturada, já existe uma base muito forte, existem também os pais, os meus tios, que ainda são novos e tem muita ideia ainda para pôr em prática. Então, quer dizer, algumas coisas que eu realmente não concordava e que tinha que acatar e tinha que, né, que fazer. Então, foi daí que partiu a minha ideia de montar o meu próprio negócio. No começo da estruturação da Ponto Quente, da minha empresa que eu formei, ela veio baseada em cima realmente dos erros que eu via acontecendo na Giacomin, em cima das decisões que foram tomadas que eu realmente não concordava, e em cima daquilo que eu achava correto, né? Eu queria fazer de uma forma, eu queria ver aquilo dar certo, da forma que eu achava certo, e não tinha muito espaço para poder fazer isso. Então foi onde eu comecei a estruturar a empresa. Estruturei mais em cima daquilo que eu achava certo, baseado em exemplos bons e ruins. Ruins da empresa que a gente já tinha, né? Da empresa que eu vinha. E bons também. Agora, eu procurei sair um pouco desse meio, né? Desde eu comecei a trabalhar na Giacomin e saí da Giacomin para montar o meu negócio, foi uma empresa só que eu vi, então quer dizer, eu procurei também procurar outros exemplos
que como, por exemplo, é o caso do Ponto Frio. O Ponto Frio é uma empresa excepcional, é uma empresa que hoje, para mim, é o maior exemplo que eu tenho, tá? E foi de propósito, foi por causa disso que eu botei o nome da minha empresa de Ponto Quente, que já é um nome já ligado, já tem tudo a ver. Então, quer dizer, a pessoa ela lembra do Ponto Frio, ela lembra do Ponto Quente, pelo menos aqui em Vitória, né? Obrigatoriamente, como eu falei, quando você começa um negócio, você tem que tomar frente de tudo, do globo, de tudo que envolve a questão de decisão, né? Você, principalmente eu que estou com pouco tempo, depois de um tempo que a empresa vai estruturando, você tem condições realmente de chamar pessoas para trabalhar com você, para te ajudar, para fazer. Hoje a empresa ainda é pequena, eu estou com apenas 3 lojas e a gente consegue, né, dar conta de tudo, de olhar essa parte toda, entendeu? Mas é o caminho, eu acredito nesse caminho, que você, quando você monta a empresa, você começa, você tem que obrigatoriamente dar conta de tudo. O que me dá mais prazer dentro da empresa é realmente ver o retorno do cliente. Né? Você vê o cliente retornar, você vê que ele está satisfeito, que ele vai comprar novamente. Né? Eu gosto muito de vender, eu gosto muito de estar direto, lidar com o público. Isso também eu adoro fazer isso, adoro vender. Isso é o que eu sei fazer por natureza, já não sei, está no sangue já, eu acho. Né? Mas essa questão do retorno do cliente é o que a gente vê, é onde a gente vê que o trabalho está dando certo. Eu considero o lucro, o que diferencia realmente a minha opinião sobre isso, é que eu considero o lucro realmente uma consequência daquilo que você faz, daquilo do seu trabalho, né, do que você se dedica ali fazendo. O lucro realmente é uma consequência. Você, lógico, você tem que ter lucro para sobreviver à empresa. Mas antes de pensar no lucro, eu acho que eu penso em N coisas, que é onde essas coisas é o que faz a empresa funcionar. São coisinhas pequenas, coisinhas grandes, decisões pequenas, decisões grandes que você tem que tomar certas, no momento certo, para você ver realmente o retorno, você ver realmente o lucro, que é realmente uma consequência. Primeiramente, né, para você montar o seu negócio, você tem que realmente gostar, você tem que se dedicar, você tem que acreditar naquilo que você está pensando. Você, por exemplo, pensar em pegar uma geladeira e botar aqui de cabeça para baixo, em cima da loja, vai chamar atenção para você poder vender uma geladeira de cabeça para cima, com preço bom, e você acreditar naquilo, você tem que fazer. Se realmente não der certo, você muda a estratégia, ou põe uma geladeira de outra forma, ou de lado, não sei. Mas é você acreditar realmente. Se você tem uma ideia, você está criando um negócio, você está criando uma ideia de montar um negócio, né? Você cria uma ideia, você põe aquela ideia em prática e você vê realmente se aquela ideia vai dar certo. Então você tem que botar em prática realmente as coisas que pensa, né? As coisas que está passando pela sua cabeça, entendeu? Para poder ver a coisa acontecer. O empreendedorismo contribui para o avanço de todas as áreas. No campo da odontologia, por exemplo, a utilização do laser vem revolucionando os tratamentos. Professor, eu gostaria de um melhor esclarecimento sobre a questão da utilização do laser, né? Que tem sido muito divulgado, mas que existe, as coisas não estão muito esclarecidas. Então eu gostaria de saber realmente qual é a real utilização dele hoje em dia, até agora na odontologia. O laser na odontologia é uma das fronteiras do conhecimento odontológico das mais importantes. Ele implica em adotar um equipamento em que não vai produzir nem dor e nem barulho na atuação do profissional odontológico. Acredita-se que hoje essa seja uma das reclamações mais importantes dos pacientes na clínica odontológica. Entretanto, há que se ressaltar que o laser ainda não é um equipamento que poderá ser utilizado em grande escala na odontologia, em função principalmente do seu alto custo. Um laser, por exemplo, estaria na base hoje de uns R$110 mil, fazendo com que o custo operacional das restaurações para produzir o trabalho odontológico seria muito elevado. Existem vários tipos de laser. Quer dizer, na verdade, o laser é um feixe de energia em alta concentração produzido por algum elemento da natureza. Pode ser o laser em CO2, que é usado para cirurgias em gengiva, fazendo cortes precisos,
como se fosse um bisturi. Pode ser o laser à base de ébrio, por exemplo, que é usado para remover tecido cariado, ou se não o laser à base de diodo, que é importante para o diagnóstico de cáries que existem nos dentes, nas suas cicatrículas e fissuras que não são visíveis com o instrumento de diagnóstico que é a sonda exploradora. Então, finalizando, o primeiro ponto importante, que o laser, de qualquer forma, ele vai algum dia se instalar coletivamente para a odontologia. As pesquisas hoje no mundo estão muito avançadas. Entretanto, num país como o Brasil, existem somente em operação aproximadamente 20 lasers, sendo que São Paulo é a cidade que tem uma maior concentração desses equipamentos. Ter uma mente aberta para novas ideias e saber enxergar novas oportunidades é indispensável para qualquer pessoa. Temos que criar oportunidades para exercitar a criatividade e é por isso que contamos com suas sugestões e críticas. Ligue para 3314-4525, mande seu fax para 3314-4531 ou sua mensagem para o e-mail tvfaesa@faesa.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá!